Olá, aqui é a Rose Job. Vamos começar a leitura do livro Líderes se servem por último, Como construir equipes seguras e confiantes, de Simon Sinek. É a primeira vez que eu leio esse livro. O autor é uma referência em liderança, muito conhecido pelo livro que ele escreveu, Comece pelo Porquê. E eu estou muito animada e curiosa para saber, tudo que ele escreveu, colocou aqui nesse livro. Esse livro tem 27 capítulos, então já vou alinhar com vocês aqui que a forma que eu decidi gravar estrategicamente é um capítulo por áudio, e aí a gente vai ter 3 folgas, tá bom? Ao longo do mês eu determino 3 dias para você refletir sobre o que você já aprendeu até aqui. Se no meio do caminho algum áudio ficar para trás, você também terá a oportunidade de colocar em dia. E essa estratégia exige esforço, intencionalidade e disciplina da nossa parte, tá bom? A primeira coisa que ele escreve aqui, antes de começar o livro, é uma mensagem que eu já li umas 3 vezes, e é verdade, né? Assim, quando a gente assume cargos de liderança ou quando a gente entende que liderança não é um cargo e busca aprimorar essa habilidade, esse texto, né? Essa mensagem inicial dele é a pura verdade. Diz assim, líderes são aqueles que se abraçam sem medo, que se abraçam sem medo o desconhecido, correm para o perigo, deixam de lado seus interesses pessoais para nos proteger ou para nos puxar para o futuro. Os líderes preferem sacrificar o que é deles para salvar o que é nosso. E nunca sacrificariam o que é nosso para salvar o que é deles. Isso é o que significa ser um líder. Significa que eles escolhem ir primeiro rumo ao perigo, encararem de frente o desconhecido. E quando temos certeza de que vão nos manter em segurança, marchamos atrás deles. Trabalhamos incansavelmente para ver suas visões ganharem vida e nos consideramos orgulhosamente seus seguidores. E aí eu vou seguir aqui para o prefácio. Quem é você? Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Essas são as primeiras questões para as quais queremos respostas antes de iniciar um relacionamento com pessoas desconhecidas. Uma vez que tenhamos a resposta para essas perguntas, gostaríamos de saber sobre os princípios e valores de vida delas, o que é importante para elas e o que impulsiona seu comportamento. As respostas que elas nos dão nos dizem qual é a sua identidade, pelo menos a identidade que elas querem projetar no mundo. Não conheço nenhum estudo de caso na história que descreva uma organização cujos gestores a tiraram de alguma crise. Em todos os casos, isso coube aos seus líderes. Atualmente, porém, a maioria das instruções de ensino e de programas de treinamento não visa o desenvolvimento de grandes líderes, e sim o treinamento de gestores eficazes. Os ganhos no curto prazo são vistos como indicadores de sucesso, e o crescimento e a viabilidade da organização no longo prazo pagam a conta. Líderes se servem por último é um esforço de mudar esse paradigma. Em Líderes se servem por último, Simon Sinek não propõe uma teoria nova sobre liderança, nem um princípio básico. Seu texto tem um propósito muito mais elevado. Simon gostaria de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Sua visão é simples: criar uma nova geração de homens e mulheres que compreendem que o sucesso ou o fracasso de uma organização se baseia na excelência de sua liderança e não na proficiência gerencial. Não foi por acaso que Simon usou os militares norte-americanos, particularmente o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, para explicar a importância de líderes que se concentram em seus
subalternos. Essas organizações têm culturas fortes e valores compartilhados, compreendem a importância do trabalho em equipe, criam uma confiança entre seus membros, mantêm o foco e, mais importante de tudo, compreende a importância das pessoas, dos relacionamentos para o sucesso das suas missões. Essas organizações se concentram em uma posição em que o preço do fracasso pode ser catastrófico. O fracasso de uma missão não é uma opção. Sem dúvida, as pessoas é que permitem que os militares tenham sucesso. Se você observar uma refeição dos fuzileiros navais, verá que os jovens são servidos primeiros e os maduros por último, e perceberá também que não é preciso instrução alguma. Os fuzileiros simplesmente fazem isso. No centro dessa atitude muito simples está a postura dos fuzileiros navais em relação à liderança. Espera-se que os líderes dos fuzileiros comam por último, porque o verdadeiro preço da liderança é a disposição de colocar as necessidades dos outros acima das suas. Os grandes líderes se importam com aqueles que têm o privilégio de liderar e compreendem que o verdadeiro preço do privilégio da liderança é pago às custas do seu interesse pessoal. Em seu livro anterior, Por quê? Como motivar pessoas e equipes a agir, Simon explica que para uma organização ter sucesso, seus líderes precisam compreender o verdadeiro propósito da organização, o porquê. Em líderes se servem por último, ele nos leva a um nível acima para entendermos por que algumas organizações se saem melhor que as outras. Para isso, detalhe os elementos do desafio da liderança. Em termos simples, não basta conhecer o porquê da sua organização. Você precisa conhecer sua equipe e entender que são muito mais do que recursos descartáveis. Em síntese, não basta ter competência profissional para ser um bom líder. Os bons líderes precisam se preocupar sinceramente com aqueles que forem entregues aos seus cuidados. Com certeza, não basta ser um bom gestor para sustentar uma organização no longo prazo. Simon dá uma explicação profunda sobre os elementos do comportamento humano, demonstrando claramente que há bons motivos para algumas organizações terem bom desempenho em breve período de tempo, fracassando mais tarde. A liderança não criou um ambiente no qual as pessoas fazem diferença. Como diz Simon, organizações em que as pessoas compartilham valores e são valorizadas têm sucesso no longo prazo, nas melhores e nas piores épocas. John teria entendido a mensagem de Simon porque ele compreendeu muito bem o que significa um líder ao declarar: se suas ações inspiram os outros a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a ser mais, você é um líder. Nessa frase, acredito que você encontrará a mensagem deste livro. Quando os líderes inspiram seus liderados, as pessoas sonham com um futuro melhor, investem tempo e esforço para aprender mais, fazem mais por suas organizações e, durante o processo, tornam-se líderes também. Um líder que cuida de seu pessoal e mantém seu foco no bem-estar da organização nunca fracassará. Minha esperança é que, após ler esse livro, os leitores se inspirem e sempre comam por último. Quem escreveu o prefácio foi o tenente-general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, George. Vamos iniciar a parte 1 do livro, das necessidades de nos sentirmos seguros, capítulo 1, a proteção que vem de cima. Uma densa camada de nuvens bloqueava a luz. Não havia estrelas e nem lua, só escuridão. Lentamente, a equipe foi atravessando o vale, o terreno rochoso, impossibilitando qualquer velocidade superior à de um caramujo. Pior, sabiam que vinham sendo observados. Todos estavam no limite. Ainda não tinha se passado um ano desde os ataques de 11 de setembro. O governo talibã tinha acabado de cair após levar uma surra das forças norte-americanas por se recusar
a entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Havia muitas forças de operações especiais na área realizando missões que até hoje são sigilosas, e é uma dessas forças que estamos falando, de uma dessas missões. O que sabemos é que a equipe com 22 homens estava atuando bem no interior do território inimigo e que tinha capturado recentemente o que o governo chama de alvo valioso. Agora estavam percorrendo um vale profundo em uma área montanhosa do Afeganistão, escoltando seu alvo valioso até um esconderijo. Naquela noite, o capitão Mike, ou o Johnny Bravo, como é conhecido, voava sobre nuvens densas. Não fosse pelo zumbido dos motores, o avião estaria absolutamente em paz. Milhares de estrelas pontilhavam o céu e a lua iluminava tanto a parte de cima das nuvens que se tinha a impressão de que a neve acabara de cair sobre elas. O cenário era muito bonito. Johnny Bravo e seu parceiro sobrevoavam a região em círculos em sua aeronave A-10, à espera de um evento pedido de ajuda. Carinhosamente conhecido como Javali, o A-10 tecnicamente não é um avião de combate, é uma aeronave de ataque. Esse avião, relativamente lento, blindado e com um único assento, destina-se a dar apoio aéreo às tropas no solo. Diferentemente de outros jatos de combate, não é rápido e nem sexy, daí seu apelido, mas cumpre bem o seu papel. Idealmente, os dois pilotos dos A-10 no ar e as tropas do solo deveriam manter contato visual um com os outros. Ver o avião lá de cima, saber que alguém está cuidando deles, transmite mais confiança à tropa em terra. E ver as tropas lá embaixo dá ao piloto uma sensação de que eles poderão ajudar se for preciso. Porém, essa função da espessa camada de nuvens e do terreno montanhoso daquela noite no Afeganistão é a única maneira de um saber que o outro estaria por perto. Era o contato ocasional pelo rádio. Sem uma linha de visão, Johnny Bravo não podia saber que os soldados estavam vendo, mas notava como a tropa se sentia quando ouvia os relatos pelo rádio. E isso era o suficiente para motivá-los. Seguindo seus instintos, Johnny Bravo resolveu realizar uma manobra descendente para ficar abaixo das nuvens e poder ver o que estava acontecendo no solo. Foi uma medida ousada. Com as nuvens espessas e baixas, chuvas esparsas na região e o fato de Johnny Bravo teria de sobrevoar um vale com um campo visual reduzido por seus óculos de uma visão noturna, a manobra seria extremamente traiçoeira até para os pilotos mais ousados. A ordem recebida por Johnny Bravo era de não realizar a manobra arriscada. Devem ter dito que mantivesse a posição e que aguardasse até receber um eventual pedido de ajuda. Mas Johnny não é como a maioria dos pilotos. Embora estivesse a centenas de metros de altitude, na segurança do seu cockpit, sentia a ansiedade dos homens lá embaixo. Apesar do perigo, sabia que realizar a manobra era certo. E para Johnny, isso significa que não havia uma outra opção. Então, enquanto se preparava para furar as nuvens sobre o vale, seus instintos foram confirmados. 3 palavras foram ouvidas do rádio, 3 palavrinhas que causam arrepios na nuca de um piloto. Tropas em contato. Tropas em contato significa que alguém está com problemas no solo. É o aviso usado pelas forças de terra para que os outros saibam que estão sob ataque. Embora Johnny tivesse ouvido essas palavrinhas muitas vezes em seu treinamento, foi nessa noite, 16 de agosto de 2002, que ele ouviu as palavras tropas em contato pela primeira vez em uma situação de combate. Johnny tinha desenvolvido um método para manter a empatia com os homens na terra. Sentiu o que estavam sentindo. Durante cada exercício de treinamento, voando sobre o campo de batalha, sempre reprisava em sua mente a cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, em que os aliados tomaram de assalto as praias de Normândia. Ele imaginava a rampa de um barco Ings se abrindo, os homens correndo para a praia sobre uma parede de fogo alemão. As balas unindo entre eles, tinidos de projéteis
perdidos atingindo o casco de aço dos barcos, os gritos dos homens atingidos. Johnny treinava para imaginar que aquela seria a cena se desenrolando lá embaixo sempre que ouvisse tropas em contato. Com essas imagens gravadas com clareza em sua mente, Johnny reagiu ao chamado de auxílio. Disse ao seu colega para ficar sobre as nuvens, anunciou sua intenção aos controladores de voo e às tropas em terra e apontou a aeronave para a escuridão a seus pés. Ao atravessar as nuvens, a turbulência jogou o avião de um lado para o outro, um puxão forte para a esquerda, uma queda súbita, um solavanco para a direita. Diferente dos jatos comerciais nos quais voamos, o A-10 não foi projetado para dar conforto aos passageiros e seu avião pulou e agitou violentamente enquanto atravessava as camadas de nuvem. Voando rumo ao desconhecido, sem ter ideia que poderia encontrar, John concentrou sua atenção nos instrumentos, tentando assimilar a maior quantidade possível de informações. Seus olhos se moviam de um mostrador para o outro, seguido de rápidas olhadas pela janela frontal. Altitude, velocidade, direção, janela. Altitude, velocidade, direção, janela. Por favor, faça isso funcionar. Por favor, faça isso funcionar. Disse para si mesmo com a respiração acelerada. Finalmente, quando saiu das nuvens, viu-se a menos de 300 metros do solo, voando sobre um vale. A cena com que se deparou era diferente de tudo que já tinha visto antes, quer nos treinamentos, quer nos filmes. O fogo inimigo vinha dos dois lados do vale, uma quantidade maciça. Eram tantos os tiros que as balas traçantes, aquelas que deixam um rastro de luz atrás de si, iluminavam a área toda. Balas e foguetes apontavam para o meio diretamente para as forças de operações especiais que estavam ali. Em 2002, os equipamentos das aeronaves não eram tão sofisticados como é o de hoje. Os instrumentos de que Johnny dispunha não poderiam impedi-lo de atingir as encostas das montanhas. Pior, ele estava voando com velhos mapas soviéticos posteriores à invasão do Afeganistão na década de 1980, mas de maneira alguma iria desapontar a tropa, a destinos piores do que a morte, diria. Um destino pior do que a morte é matar acidentalmente seus próprios homens. Outro é voltar vivo para casa sabendo que outros 22 não voltaram. Assim, naquela noite escura de agosto, Johnny começou a contar. Ele sabia que a velocidade estava e a distância que o separava das montanhas. Ele fez rapidamente alguns cálculos mentais e contou em voz alta os segundos que dispunha antes de atingir as montanhas em volta do vale. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Travou as armas sobre uma posição da qual via sair muito fogo inimigo e apertou o gatilho da metralhadora. 4 elefantes, 5 elefantes, 6 elefantes. No momento em que ficou sem espaço, puxou o manche para trás e fez uma curva acentuada. O avião rugiu quando voltou para as nuvens acima dele, sua única opção para não bater na montanha. Seu corpo pressionou o assento por conta da força e se preparou para descer novamente, mas não havia som no rádio. O silêncio era ensurdecedor. O silêncio no rádio significa que seus tiros tinham sido inúteis, que o responsável pelo rádio fora atingido, ou pior, a equipe toda. Então ele ouviu uma voz: bons tiros, continua atirando. E ele continuou a atirar. Fez uma passagem contando novamente para evitar a encosta da montanha. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Fez uma outra curva brusca e mais um ataque. E outro. Sua precisão era boa e havia um combustível suficiente. O problema foi a falta de munição. Ele apontou o avião para as nuvens e encontrou seu parceiro, que ainda fazia círculos sobre o vale. Rapidamente, Johnny relatou a situação e lhe disse: siga-me. Os 2 A-10, voando a 1 metro de distância um do outro, asa com asa, desapareceram junto nas nuvens. Quando saíram, ambos a menos de 300 metros do solo, começaram a atacar juntos. John Bravo fazia a contagem e seu parceiro seguia. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. A um sinal ou 2 aviões fizeram juntos uma curva acentuada e voltaram mais uma vez e outra. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Naquela noite, 22 homens voltaram vivos para casa. Não houve baixa norte-americanas.
o valor da empatia. Naquela noite de agosto sobre o Afeganistão, Johnny arriscou a vida para que os outros pudessem sobreviver. Ele não recebeu bônus por desempenho, não foi promovido e nem ganhou um prêmio da empresa. Não desejou atenção indevida e nem quis aparecer num reality show na TV por seu esforço. Para Johnny, tudo faz parte do seu job, como diz. E a maior recompensa que recebeu por seus serviços foi conhecer a tropa para a qual proporcionou cobertura aérea naquela noite. Embora nunca tivesse se visto antes, quando se encontraram, abraçaram como velhos amigos. Nas hierarquias lineares em que trabalhamos, queremos que os sujeitos que estão no alto vejam o que fizemos. Levantamos as mãos em busca de reconhecimento e recompensas. Para a maioria das pessoas, o sucesso que imaginamos ter na empresa é proporcional ao reconhecimento que recebemos de nossos superiores pelos esforços despendidos. Esse sistema funciona bem desde que aquele que nos supervisiona fique na empresa e não sinta qualquer pressão extra de cima, um padrão quase impossível de se manter. Para Johnny e outros como ele, a vontade de ser bem-sucedido e a vontade de fazer coisas que atendam aos interesses das organizações não se devem apenas ao desejo de reconhecimento dos seus superiores, fazem parte de uma cultura de sacrifício e serviço na qual a proteção vem de todos os níveis da organização. Johnny atribuiu sua coragem para atravessar a escuridão do desconhecido, achando às vezes que voltará a um único aspecto, e não é necessariamente o que você imagina. Por mais valioso que seja, não é seu treinamento. E apesar de todo o ensino avançado que recebeu, não é sua educação. E por mais extraordinárias que sejam as ferramentas que tem à sua disposição, não é sua aeronave ou alguns sistemas sofisticados. Apesar de toda a tecnologia que tem à sua disposição, é a empatia, diz Johnny, o maior bem que dispõe para trabalhar. Pergunte a qualquer um dos notáveis homens ou mulheres que usam o uniforme e que se arriscam em benefício dos outros por que eles fazem isso e dirão a mesma coisa. Porque teriam feito o mesmo por mim. De onde vêm pessoas como Johnny Bravo? Nascem com essa propensão? Talvez alguns nasçam, mas se nossas condições de trabalho seguem determinado padrão, qualquer um de nós é capaz de ter coragem e disposição para o sacrifício de um Johnny Bravo. Mesmo que não nos peçam para pôr em risco nossas vidas ou salvar a vida de alguém, compartilharíamos alegremente nossa glória e ajudaríamos aquele com quem trabalhamos a ter sucesso. E mais, dependendo das condições, as pessoas com que trabalhamos também fariam isso por nós. E quando isso acontece, quando se formam vínculos como esse, cria-se uma base forte para o tipo de sucesso de realização que nenhum dinheiro, fama ou prêmio pode comprar. É isso que significa trabalhar em um lugar em que os líderes dão prioridade ao bem-estar do seu pessoal em troca do seu pessoal, dá tudo para proteger e assegurar o bem-estar dos seus colegas e da organização. Usei os militares como um exemplo porque as lições são muito marcantes quando envolvem questões de vida ou morte. Há um padrão nas organizações de grande sucesso, aqueles que superam seus concorrentes e inovam mais do que eles, aqueles que conquistam a maior lealdade e a menor rotatividade e a capacidade de enfrentar praticamente qualquer tempestade e desafio. Todas essas organizações excepcionais têm cultura nas quais os líderes oferecem cobertura do alto e no solo uns cuidam dos outros. Esta é a razão pela qual estão dispostos a se esforçar mais e correr os riscos que correm. E qualquer organização pode conseguir isso, valendo-se da empatia.